Opa, boa noite. Ligo já já aqui, tá? Tô só organizando. Acho que tá todo mundo aqui, não tá? Tá, só um minuto. Se eu posso minimizar esse aqui, né? Desligar esse aqui. Vai ficar todo mundo aqui. Pessoal, só um minutinho que eu tô só organizando o negócio aqui, tá? Pera aí. Esses fios aqui, né? Ok. Abrindo câmera. E aí? Quem puder abrir a câmera seria interessante, tá, gente? Até pra gente verificar quem já chegou, quem não chegou, como é que tá. Vocês estão bem? Tudo na paz? Estão me ouvindo bem aí? O chat eu já liberei aqui, o chat tá bem na minha cara hoje, então tá mais fácil de interagir com vocês, ok? Tentar aumentar o tamanho, então, aumentar o tamanho desse chat aqui. Tem, muito bem. É, Pessoal, digam de onde vocês estão aí, só para eu ver se o chat está ok, tá? Aí no chat, por favor, porque aí eu consigo. Aí, pronto. Carlos. Carlos Buarque. Boa noite, Várzea Recife. Alguém não estava aqui ontem? Alguém não veio ontem? Boa viagem. Carlos já falou aqui. Renata não estava, né, Renata? Sim, Renata, acho que foi que a gente falou com ela, não foi, Renata? Vou providenciar lá a gravação para você, tá? Renata estava no hospital. Boa noite, Beto! Boa noite a todos. Sou de Casa Amarela. Helena está aqui com a gente. Gente, preparei uma super aula. Eu vou pedir para que todo mundo ligue a câmera. Vocês estão num treinamento, num desafio de perder a vergonha de vídeo e tá todo mundo com a câmera desligada. Olha só que bonitinho. Vou mostrar isso aqui para vocês depois. Isso, é isso aí. Olha aí, ó. Olha isso. Silvério aí, ó. Silveira, né? Manuel Silveira. Deixa eu pegar aqui este negócio aqui, que eu vou usar ele daqui a pouco. Vou trazer meu iPad para cá também. Ah, eu tô achando acende essa luz aqui para mim, que eu tô achando escuro aqui. Eu tô sem.
É, é, pode ser uma dessas daí, por favor. Tô achando muito. Não, essa não, também não. Hora certa. Não é não? Então tá lá do outro lado. Vê lá do outro lado. Pode passar lá pelo outro lado que você vai acender, que é a minha luz de contra aqui, que é importante eu ter ela. Eu vou falar inclusive dela hoje também aqui. Vamos lá, galera? Simone, Angélica, Guga, todo mundo ligando aí, Bruno, Leise, Mônica, super usuário. Aí, ligou. Pronto. Isso. Já faz uma diferença danada, né? Aí. Tá aí, André tá morrendo de sono já, coitado. Todo mundo com sono, carinha boa. Gente, olha só, ontem a gente falou muito de teoria, né? Hoje a gente vai partir para a prática, porque a ideia do desafio é justamente a gente praticar, né? Então hoje eu vou trazer algumas coisas bem legais para vocês. A gente vai criar roteiro. Deixa eu abrir aqui o meu Keynote, que aí eu já explico para vocês como é que vai ser a dinâmica de hoje, tá? Hum, Deixe-me ver aqui. Vamos lá. Nosso processo de compartilhar a tela. Keynote, tá aqui. Keynote. Pronto. Todo mundo bonitinho. Vamos lá. Deixa eu tentar arrastar o Keynote para cá. Botar vocês um pouquinho para cá para poder ter um controlezinho, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre prática, né? Vamos praticar tudo que a gente viu ontem, né? Então, hoje é um dia bacana porque a gente vai trazer aí o Mão na Massa, que é o dia 2 da ideia à gravação. Então a gente vai falar sobre a ideia do que a gente vai fazer, na verdade, né? Que é o. Acho que diminuiu aqui, peraí. Pronto, voltou. Da ideia inicial, do roteiro, até a gravação. Então, eu vou passar um exercício hoje, durante o nosso desafio, para que vocês já comecem a desenvolver o próprio roteiro. Ontem eu tenho uma pinceladazinha do que seria o roteiro, porque o roteiro é muito importante na hora de gravar, porque você vai saber exatamente o que você vai falar, né? Qual o tipo de conteúdo que você vai desenvolver na sua gravação. Beto, preciso ficar com a câmera desligada por um período curto, pois estou no jantar com o meu filho. Sem problema, Alan. Pode deixar aí desligado, tá perdoado, né? Mas ainda tem a Renata, a Conceição, a Simone, o Bruno. Tem gente com coisa de ligar aí. Mas é bom ligar. Se puder ligar, quem não puder, ok, tá? Mas é importante ligar até para a gente começar a interagir aqui também. Então, da ideia da gravação hoje, tá? Então, o que que a gente vai aprender? Hoje, como eu falei, o foco é na prática. Você vai aprender a montar um roteiro simples, ok? É, Vou entregar uma estrutura de roteiro para você fazer a sua gravação. Você vai conhecer também equipamentos que você já tem ou pode adaptar, equipamentos essenciais para gravação. É, Conhecer equipamentos que você já tem, é ótimo, né? Eu até errei ali. Equipamentos essenciais, usando o que você já tem, ou equipamentos mais baratos, tá? Vai entender também como é que você vai usar a luz, a iluminação, tanto a iluminação natural quanto a artificial também. A gente vai falar sobre isso aqui. E ainda vai gravar um vídeo curto no final com tudo isso que a gente está colocando aqui. Eu vi alguns vídeos já no grupo, né? Falei de manhã, o pessoal estava colocando o vídeo que já tinha gravado, colocando do Stories e tudo mais e tal, mas a ideia era realmente mandar um vídeo para que você se apresentasse, para eu tentar entender aí, junto com a minha equipe, como é que está o nível de gravação de vocês, de ideia, de enquadramento, de iluminação e tudo mais, tá? Mas eu vou entregar algumas coisas bem legais hoje, porque com tudo isso que eu entrego, você vai conseguir fazer um vídeo mais dinâmico amanhã, tá? E amanhã a gente vai ter uma aula rápida de edição, tá? Eu vou trazer uma aula rápida de edição amanhã. A gente tem alguns conteúdos também, mas amanhã é uma aula.
de edição rápida que eu vou mostrar para você como é que eu faço a minha edição, assim, de uma forma muito rápida. Inclusive, amanhã eu vou mostrar na prática. Amanhã eu estou indo gravar o comercial da Renault. E aí, lá eu vou montar esse comercial aqui com vocês, tá? Eu vou gravar lá e vou montar esse comercial aqui com vocês. Fechou? Para que vocês entendam na prática como é que funciona. Eu vou tentar também mostrar alguns dos bastidores dessa gravação. Vou tentar gravar comigo lá, vou tentar ver se Danilo vai comigo, para a gente conseguir gravar esses bastidores e eu conseguir mostrar para você como é que a gente faz essa gravação. Beleza? Bom, então vamos lá. Primeiro, a gente vai montar um roteiro prático. Um roteiro prático, geralmente ele tem três, eu coloco sempre que tem três pontos, né? Que é a abertura, o desenvolvimento e o encerramento. Mas eu acrescentei um pouquinho a mais ali, tá? Então a gente colocou nessa estrutura aqui, ó. Você vai, primeira coisa, você vai abrir dizendo o que você vai ensinar, o que vai mostrar. Por que isso? Quando você começa dizendo o que a pessoa vai fazer, o que a pessoa vai aprender, o que a pessoa vai assistir, você já prende a atenção dela. O que a gente diz que são os primeiros segundos do vídeo, né? Os primeiros segundos que valem a atenção da pessoa. Então, é importante você se preocupar com isso. Tem muita gente que abre: oi, pessoal, tudo bem? Eu tinha maneira de fazer: olá, senhoras e senhores. É um bordão que eu já uso, né? Olá, senhoras e senhores. É, Olá, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos. Enfim, eu falava muito isso no começo, né? Durante um período eu falei muito isso. Mas depois eu entendi que quando você faz uma saudação, quem não lhe conhece passa logo o vídeo. Então é importante você ter nos primeiros segundos uma chamada que seja interessante ou uma imagem que chame a atenção da pessoa para poder prender a atenção dela. Aí depois você se apresenta. Então a sequência correta seria o que você vai ensinar ou o que vai mostrar, tá? Pode ser numa imagem inusitada, pode ser numa cena diferente, pode ser num ângulo diferente, né? Para poder chamar a atenção. Na sequência, no ponto 2, quem é você? Que aí é o seu nome, o que que você faz, por que que você está falando sobre aquele assunto e tudo mais. Aí você já se apresentou, tá? Isso é um roteiro básico. Na terceira parte, você já vai demonstrar ou dar a dica prática. A dica prática, você vai falar sobre o assunto que você vai desenvolver, ou então dar uma dica prática sobre o que você quer mostrar, tá? E, por último, você vai fazer o encerramento com a chamada para ação, que é curtir, comentar, compartilhar ou chamar a pessoa para ver outro vídeo, né? Você pode falar assim, ó, manda esse vídeo para quem precisa saber dessa dica e não esquece de me seguir e compartilhar com quem você acha também que precisa saber, né? E me segue para assistir outros vídeos com mais dicas como essa e tudo mais, beleza? Então, basicamente é isso, tá? Isso é um roteiro. Entenda que quando você coloca isso na sua cabeça, você já começa a desenhar exatamente o que você vai fazer e não corre o risco de você começar a gravar sem saber exatamente o que vai falar. Ok? Todo mundo ok? Me dá um ok aí, todo mundo aí no chat, por favor, para a gente saber se está todo mundo comigo. Todo mundo comigo? Não, no chat. Vamos usar esse chat aqui, que esse chat foi feito para usar. Ok? Ok. Pronto. Alguma dúvida sobre isso? Alguma dúvida? Quem tiver alguma dúvida, solta aí no chat que aí eu já aproveito e já desenvolvo isso, tá? Não, ok. Se não tem, não precisa. Muito bem. Pronto, então vou continuar aqui, tá? Aí eu vou fazer uma atividade com vocês, ok? Eu vou dar um tempo para vocês de 5 minutinhos. Vocês vão pegar um caderno ou uma caneta, ou então anotar no celular. E vão seguir exatamente essa sequência que eu passei para vocês, ok? Vou trazer a sequência de volta. Aqui, ó. O que você vai ensinar? Quem é você? Vocês anotaram esse ponto aí, esses 4 pontos? Quem anotou, já se deu bem, tá? Ó, o que você vai ensinar? Quem é você? Vai falar da sua dica e fazer o encerramento. Curto, tá? Um roteirozinho básico, curto, para a gente fazer isso aí. Então, eu vou dar 5 minutinhos, porque depois eu vou utilizar esse roteiro junto com vocês. Inclusive, eu vou chamar aqui para conversar com a gente
umas três pessoas para ler o roteiro e falar do que desenvolveu. Fechou? Então, 5 minutinhos. Eu não pensei o que eu vou fazer nesses 5 minutos. Eu vou desligar minha câmera, vou colocar uma música enquanto vocês escrevem aí. Alexa, timer de 5 minutos. 5 minutos, iniciando agora. Pronto. Iniciando o timer aqui com a Alexa, eu vou dar 5 minutinhos para vocês. Eu vou desligar a câmera aqui e vou tentar colocar uma música para alegrar o ambiente. Vamos lá. Ah, isso foi sacanagem. Não vou botar, não. Vou botar a música que vai atrapalhar vocês. Caneta azul é sacanagem. Vai. 5 minutinhos, tá, gente? Quem for terminando pode avisar aqui no chat, beleza? Faltando 2 minutos e meio. O Diego já colocou aí a lista de presença, tá? Para participar do sorteio hoje. Just won't run from the pain. Ok, 30 segundos.
Deixei aqui na. É para ter deixado essa página aqui para vocês verem. Mas vamos lá. Ok. 3, 2, 1. Ok. Vamos voltar aqui. Ok? Já fiz meus garranchos. Acabei feito. Bota aí. Quem acabou? Quem acabou? Quem acabou? Tá falando aí. Cheguei atrasada. Marília. Tem problema não, Marília. A gente fez um exercício aqui, tá fazendo um exercício sobre roteiro. Esse aqui é um roteiro de bolso. Inclusive, esse roteiro de bolso, eu acho que eu vou. É simples, né? São 4 passos aí, mas eu vou colocar um PDFzinho, depois eu vou liberar esse PDF também para vocês imprimirem e sempre que forem gravar, anotar. Inclusive, não só o roteiro, mas o checklist também, tá? Eu, no final, eu vou mostrar um checklist para vocês desenvolverem melhor essa gravação. Ok? Bom, muito bem. Dan, eu preciso. Não, tá aqui. Do meu fone de ouvido, que eu vou chamar alguém para falar comigo. Tá contigo esse fone? Vai sim. Pronto. Quem quiser falar, levanta a mão aí. Tem um botãozinho de levantar a mão, tá ali. Ó, gosta sim, André. André faz parte do nosso VIP ali, André. Desenrolado. Mandou os vídeos. Vou botar o fone de ouvido aqui para escutar vocês. Escrevi tão rápido que não estou entendendo a minha própria letra. Isso acontece demais comigo, viu, gente? Minha letra é péssima. A gente perdeu o hábito de escrever, né, à mão. É terrível. Eu vou chamar aqui o André. Peraí, show. E aí, André? Tá ligado? Seu microfone? Tá não, né? Peraí. Vou ter que te chamar Pode aqui. falar? Pode, pode. Vamos lá. Vamos Primeiro lá. se Você viu que eu apresenta para mandei. quem. Se apresenta primeiro para quem não te conhece e diz rapidamente o que que você faz, tá? Para a gente não tomar muito tempo. Tá, E já vê aí. beleza. Ok. Me apresenta aqui no grupo, se fala? Ou Isso, no para todo roteiro mundo que eu já aqui. fiz? Para todo mundo. Tá. Bom, quem não estava ontem, eu sou o André Góes, eu sou corretor, sou advogado também, né? Mas o que eu faço hoje, com mais ênfase, é corretor de imóveis. Faço parte do time de corretores do Quinto Andar, Alto Padrão, em São Paulo, atendo Paraíso, Higienópolis e Jardins. Massa. Baseado aí Você está em no, São na Paulo, né? atividade, e estou em São Paulo. Eu moro em Diadema, né? Mas eu Sim, sim. trabalho em São Paulo. Baseado aí no que você me passou, fiz um roteiro, né, adaptando aqui no meu nicho, tá? No meu ramo de atividade. Aí no eu fiz dessa maneira. Inventei aqui uma brincadeira. Já pensou em morar no paraíso? E não estou falando de metáfora. É no bairro do Paraíso, em São Paulo. Boa. Passando para o número 2, sou André Góes, corretor de alto padrão do quinto andar. E aí eu já entro no 3 na demonstração. E vou te mostrar esse belo apartamento de 3 suítes com 127 metros quadrados e uma vaga fixa de garagem aqui no bairro do Paraíso. Quer saber mais informações? Me chama no direct ou no WhatsApp. E me siga para ver mais imóveis como esse. Olha aí, não ficou mais fácil? Bem mais fácil. Bem mais fácil, né? Você entregou tudo que você precisava e aí ainda tem um detalhe. Quando você fosse gravar o vídeo, você poderia, durante essa fala aí do que você ia fazer, você já podia mostrar imagens do próprio apartamento, entendeu? E botar um Sim, clipezinho sim. rápido também ali do que rola e dar mais detalhes do apartamento e tudo mais. Mas perfeito, é isso aí. Você viu como é que facilita muito a vida quando você segue esses 4 pontos? Com Facilita certeza. muito. Aí você já sabe exatamente como vai fazer. Beleza. Exatamente. Parabéns, Messi. Parabéns, viu? Obrigado. Pronto. Vamos para o próximo. Deixa eu trazer aqui. Alguém aí?
Você habilita? Opa! É Daniele, né, Dani? Deixa eu ver aqui. Peraí, Dani, deixa eu mandar você ativar aqui. Pode ligar o microfone. Pedir aqui para você ligar o microfone. Dani? Aí. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Daniele, eu sou da Gráfica de Artes, sou aqui de Piedade, Jaboatão dos Guararapes. Bom, eu fiz um roteirozinho aqui também, né, falando um pouquinho da minha área, que é de vendas, né? E aí eu comecei assim. Hoje eu vou te ensinar a fazer uma venda consultiva. Meu nome é Daniele, eu sou da Gráfica de Artes, sou formada em marketing e vou falar um pouco sobre venda consultiva. Quando você chega no seu cliente, você precisa entender a necessidade do seu cliente. Então, para isso, você tem que escutar seu cliente e, na hora que você for oferecer o produto, você tem que oferecer aquele produto que realmente ele precisa. Então, aí sim, você está fazendo uma venda consultiva, está oferecendo realmente algo que ele precise e não simplesmente oferecer vários produtos e muitas vezes o cliente pede um produto a gente que ele nem precisa. Então, daí a gente tem que fazer aquela venda consultiva, que é aquela venda onde você entende a necessidade do cliente e oferece o melhor produto. Quem gostou Boa. da dica, me segue, curte a gente e segue a gente no Instagram para mais dicas. Fiquei um pouco nervosa, mas é isso aí. Mas é isso aí, maravilhoso. Exato. Gente, facilita muito essa questão É do roteiro, verdade. tá vendo? Não facilita, porque você que falava, às vezes eu não sei o que que. Ontem você estava falando no VIP, né? Que você, às vezes eu fico meio perdido, eu não sei exatamente o que que eu vou falar. Mas é isso aí, tá vendo? Como facilita. São pequenos detalhes que a gente coloca que a gente nem imagina, né? Mas está tudo construídozinho ali. Beleza, obrigado, viu, querida? Vamos lá. Por nada. Deixa eu falar aqui, quem mais levantou? Acho que é a Alan, né? Cara, cadê meu óculos? Danilo, pega meu óculos ali. Obrigado. Olha, vocês vão ver um lado que vocês não conhecem, o ceguinho. Pronto. Alan Amaral. Alan, deixa eu abrir aqui seu microfone, Alan. Pronto. Você tem que ligar o seu microfone agora. Eu liberei para você. Pronto. Opa! Você fala de onde, se apresenta rapidamente e fala aí do seu exercício. Boa noite, pessoal. Meu nome é Alan Amaral. Eu sou hipnoterapeuta. Sou especialista em ansiedade e depressão, fobias, medos, em geral. Eu sou da Várzea e eu tenho um consultório lá no Rio Mar Trade Center. Massa. E, e eu estou aqui no Beto justamente para aprender a, a melhorar a qualidade do meu trabalho na internet, né? Muito bom, vamos Então, eu queria embora. dividir com vocês. Então, bora lá. Queria dividir com vocês aqui o texto que eu fiz, tá? Você sente ansiedade com medo do que os outros vão pensar? Esse medo do julgamento não é fraqueza, é sua mente tentando te proteger de algo que a sua mente já passou. Mas quando esse medo te impede de agir, ele se torna uma prisão. A hipnoterapia pode ressignificar e melhorar a sua vida e sua qualidade de vida em menos de 30 dias. Quer saber como? Leia a legenda. Muito bem. Lê a legenda, agora você precisa colocar mais uma chamada para ação, tá? Comenta aqui embaixo, então me segue ou encaminha Beleza. para quem quer saber mais, sabe? Porque às vezes a pessoa não tem muito tempo. Eu fico pé da vida quando eu vou ler uma notícia, aí você tem a chamada notícia, mais detalhes no link da bio, não sei o quê, aí eu fico pela vida. Às vezes é interessante você entregar um pouco mais nessa sua chamada. Mas é isso aí, né? Não fica mais fácil quando você consegue alinhar isso e organizar a tua cabeça? É isso. Muito Beleza? mais fácil. Muito bem. Mais uma aqui. Acho que é Renata. Renata, último, tá, gente? Só para a gente continuar. Tá liberado, Renata. Vê aí. Tem que abrir seu microfone. Pronto. Abriu? Abriu. Se apresenta rapidamente e fala aí do teu texto. Vamos lá. Meu nome é Renata Albuquerque, eu sou tricologista, terapeuta capilar e mentora na área de terapia capilar. Você fala Então de vamos onde? lá. Atualmente eu estou aqui em São Paulo, né? Eu sou de São Paulo, mas moro em Pernambuco, né? Agora eu tô de férias aqui em São Paulo.
Tomei a dodói, pessoal. Minha Sem voz problema. está ruim. Ah, Acabei de sair de uma... você que faltou ontem porque estava no médico, né? Exato, acabei de Pronto. sair de um resfriado muito forte, uma febre Hum, bastante alta. Então, não levem a mal Melhoras. a minha voz. Imagina. Vamos lá. Então, vamos lá. Levando para o meu nicho, né? Então, o que que eu coloquei aqui? Vamos lá. Shampoo anti-queda, será que funciona? Meu nome é Renato Albuquerque, sou tricologista e nesse perfil eu te ensino, eu te mostro como ter sucesso como terapeuta capilar de sucesso. O shampoo não é suficiente para tratar uma queda capilar. A queda capilar, ela é um sinal interno de que seu corpo está dando sinais que precisa colocar algo em homeostase. Quer saber mais? Clique no link da bio, faça sua inscrição para a próxima turma de terapia capilar avançada e seja o próximo terapeuta capilar de sucesso. Ah, garota! Olha só que maravilha. Tá vendo aí? Obrigado, viu, Ficou Renata? bom? Ficou maravilhoso, maravilhoso, entregou tudo, já vendeu o curso e aproveitou o embalo. Maravilhoso, parabéns, parabéns. É isso. Obrigada. Nada, imagina. Gente, tá vendo como é que fica tudo muito mais simples quando você cria esse roteiro na prática? E aí já bateu de frente com um monte de gente. Você, mas eu não sei o que vou falar, não sei como é que eu vou fazer, como é que eu vou desenvolver e tudo mais. É simples, são 3 passos que você vai ter daqui, ó. O que você, né? Cadê? Não tá saindo aqui. Minha caneta não pegou. Pegou a caneta, mas não, minha caneta não tá saindo aqui. Mas enfim. Ah, não, eu vou precisar da minha caneta hoje. Já, já, deixa eu ver se a minha caneta sai aqui. Eu vou reiniciar aqui o meu iPad que fica mais fácil. Deixa eu fechar ele aqui, abrir de novo o Keynote, que aí ficou. Pronto. Acho que agora vai. Só um minuto, tá, gente? Pronto. Ah, pronto, ó. Agora. Tá aí, ó. O que você vai ensinar a mostrar quem é você, né? A demonstração e a dica prática e o encerramento. Não tem mistério. Você seguindo esses 4 passos, você já está com o seu roteiro pronto. Isso aqui, com o tempo, você vai mentalizar isso, né? Enquanto você não mentaliza, você pode escrever isso aqui, né? Eu vou até disponibilizar também num PDFzinho, só para uma marcaçãozinha. E, aliás, eu vou disponibilizar esse PDF para vocês depois, tá? Eu não sei se vocês já pegaram, falem aí, vocês já baixaram o PDF que eu mandei para vocês da aula de ontem? Todo mundo baixou? Onde levanta a mão no Zoom, pessoal? Agora que eu vi aqui, Carlos, tem um botãozinho lá que é uma mão, tá? Que vai da próxima vez. Enfim. Helena, depois a gente vê. Se sobrar um tempinho, a gente tenta colocar o seu, tá? Pronto. Baixem todo esse material que a gente está colocando no desafio ontem, hoje e amanhã, a gente vai disponibilizar nesse formato aqui. É o mesmo slide que eu apresento aqui. Vocês vão ter acesso a esse material para que vocês deem uma lida e relembrem tudo que a gente conversou. Beleza? Então vamos lá. Atividade já foi, que também já foi. E aí, eu quero falar agora de equipamentos essenciais, tá? Vamos esquecer um pouquinho o roteiro, vocês já entenderam como é que funciona o roteiro, daqui a pouco a gente volta para ele. É, porque a intenção da gente aqui é mostrar exatamente como é que você vai gravar o seu material de forma simples e sem complicação, tá? Então, por isso que a gente está hoje aqui mostrando. Eu sei que é muita coisa, é muita informação, sabe? São só 3 dias. Pra você ter uma ideia, quantos módulos tem o curso? Então, acho que tem 10 módulos, né? 10 ou 12 módulos. São 12 módulos no curso gravado, onde eu me aprofundo um pouco mais e falo lá, que é o nosso VSV. Tá? Ó, essa aqui é a minha bolsa, minha bolsa Coringa. Nessa bolsa, eu sempre carrego tudo que eu preciso para gravar tá aqui nessa bolsa aqui. Poderia ser até uma bolsa menor, né? Que essa já é pequena, inclusive. Mas o que que eu preciso para gravar? Primeiramente, o celular. Hoje, você não precisa mais de câmera, de equipamento caro e tudo mais, tá? E, obviamente, você vai gravar com o celular, o tripé ou um suporte. Eu utilizo esse suporte aqui, tá? Esse suporte, ele é um suporte que ele tem tanto
ele dá para pegar uma câmera DSLR, que é essa câmera que eu estou falando aqui com vocês, tá? Que é uma câmera profissional. Ele tem esse adaptador aqui. Como ele também, quando você abre aqui, você pode colocar o celular aqui, tá? Você encaixa o celular. Cadê? Deixa eu pegar o celular aqui. Encaixou o celular aqui e já gravo ele, tá? Por que que eu uso esse tipo de suporte? Porque ele é o que a gente chama de Gorilla Pod. Ele tem essa flexibilidade aqui, tá? Nessa flexibilidade, eu posso prender ele numa árvore, numa grade, posso colocar ele em qualquer lugar. Ele fica em pé, ele é bem forte, bem firme, tá? E eu utilizo ele. Então, assim, esse aqui é o meu suporte. Mas você pode utilizar qualquer suporte que você tenha aí na sua casa, que você queira utilizar. De repente, eu quero comprar um suporte mais baratinho. Esse aqui é o segundo suporte desse, o outro quebrou aqui a base e eu fiquei só com a cabeça dele, que a cabeça dele solta aqui também, tá? Mas se você quiser uma coisa mais barata, não tem problema. O importante é você ter um lugar para segurar o seu celular, tá? Eu coloco ele aqui, vou botar mais uma vez aqui para mostrar para vocês como é que eu faço. E aí eu gravo, geralmente eu gravo assim, ó, de cima para baixo. Por que eu gravo de cima para baixo? Primeiro, que emagrece, né? É um truque, emagrece e você tem um ângulo melhor. Então, eu estico a mão aqui, né? Você olha aqui e sempre fica num ângulo bacana. E aqui nesse ângulo que eu tenho, se eu esticar a mão aqui, vai sair. Mas se eu esticar a mão aqui, eu tenho uma visão geral de tudo que eu estou mostrando, certo? E eu consigo mostrar exatamente o que eu quero mostrar, né? Amanhã vocês vão ver isso na prática, que eu vou trazer esse vídeo amanhã, que eu vou gravar o comercial lá da Renault, tá? E aí eu vou mostrar para vocês exatamente como é que eu faço o enquadramento, tá? Eu vou gravar esse vídeo e vou mostrar na prática como é que faz. Então, suporte, tá? Suporte é o primeiro equipamento essencial que você tem. Se você, não tem suporte e tal, mas qualquer coisa serve como suporte. Por exemplo, a garrafa aqui, se eu colocar uma garrafa aqui, pronto, apoio aqui e já vai. Essa minha capinha aqui é uma capinha que já tem, inclusive, uma área aqui que eu posso colocar na mesa, tá vendo? Ó? Ela tem uma coisinha aqui que você coloca e já consegue usar como suporte também. Mas você pode usar qualquer coisa como suporte, né? Uma pilha de livros, né? Livros empilhados, como eu coloquei ali, prendedor de celular, suporte de mesa, sabe? Várias opções de suporte você pode utilizar, principalmente se você for gravar na mesa. Tem a questão do enquadramento. O enquadramento, aí, eu vou até. Deixa eu ver se eu volto para essa parte aqui. O enquadramento, rapidamente aqui, vou tentar mostrar aqui o celular, tá? Tem uma coisa que a gente chama de regra dos terços. Vocês vão entender isso depois, que para quem grava na horizontal, deixa eu apagar isso aqui, peraí. Na horizontal seria isso aqui, ó. A regra dos terços é isso aqui. É um jogo da velha que tem, inclusive, você pode acionar isso no seu celular, a grade do celular. Beto, Oi, eu acho que não tá transmitindo, não, menino. Não tá não, compartilhando, não. não está compartilhando? Está compartilhando? Vocês estão vendo aí o desenho? Tá sim, tá sim. Tá sim. Você Tá que não está compartilhando. conseguindo. Tá sim, tá dando para ver. Você que não está aí. Diego, tá todo mundo vendo, Diego. Vê aí. Então, assim, a regra dos terços é esse jogo da velha. Você tem essa grade, inclusive, se você puder acionar isso na configuração do seu telefone, aciona essa grade que ela vai ajudar muito, tá? Como é que funciona esse enquadramento aqui? Você tem várias formas. Tem gente que enquadra aqui, ó, no meio, né? No meio é legal? Essa linha aqui, ela tem que ficar mais ou menos na altura dos olhos, tá? Porque a gente tem uma coisa que a gente chama de teto, que é esta área aqui, certo? Então você não pode ter muito teto, porque fica um negócio fora de enquadramento, tá? E você também não pode ter muito chão, que é a parte aqui de baixo. Então você tem que estar enquadrado ali dentro do dessa marcação, dos terços, que a gente chama, tá? Sendo que existe uma outra forma de enquadramento que é mais legal, mais dinâmica e mais bonita, inclusive, que é este enquadramento aqui, ó.
utilizando essa linha aqui no meio. Tá vendo? Essa linha lateral aqui no meio. Pode ser tanto de um lado quanto do outro. Por quê? Você tem todo esse espaço aqui para paisagem, sabe? Ou então para o objeto que você quer trabalhar. Então, tanto de um lado quanto do outro. Procura sempre, não esquece, tá? Essa linha aqui na altura dos olhos, ou caso você esteja mostrando com uma praia, por exemplo, a linha do horizonte. Então, isso aqui, imagina que isso aqui seja a linha do horizonte, tá? Que aí você sempre vai acertar no enquadramento. Você nem vai ter muito teto, nem vai ficar muito de lado, nem aí você vai conseguir fazer o enquadramento perfeito utilizando essa regra, que é a regra dos terços, tá? E aí, deixa eu voltar aqui. Eu não sei como apaga isso. Nunca consigo apagar. Para o celular em pé, você pode utilizar essa mesma regra ou, se você quiser, uma outra regra. Que aqui é a mesma coisa. Aqui você vai fazer, se você for muito perto, que a gente chama de close-up, né? Aí é aquela mesma coisa, ó. Aqui, aqui. Se você fizer muito perto, tá? Agora, se você está um pouco mais distante, aí você vai utilizar esta regra aqui, tá? Aqui é o que a gente chama de plano aberto, né? O corpo todo. Então, sempre enquadrar aqui no meio, mais ou menos aqui na altura do pescoço, essa linha do meio, tá? Porque você também não vai errar no enquadramento. Se você tiver muito distante, quiser mostrar, por exemplo, porque hoje em dia a gente usa muito esse formato em pé, né? Então, se você tiver muito distante, você pode utilizar essa regra dos terços, tá? Do mesmo jeito, mas aí você tem que você tem que estar muito longe para poder utilizar essa, ó, você vê como é que vai ficar, ficou pequenininho? Tá vendo? Mas aqui, de repente, você pode ter uma paisagem bacana, né? Sei lá, estou num lugar legal, né? Mas aí é uma coisa muito distante. Você pode utilizar essa regra, tá? Isso é o que a gente chama de regra dos terços. Você trabalhando isso aqui, você nunca vai errar o seu enquadramento. Beleza? Ok? Isso aí foi um detalhe extra que eu lembrei aqui que é interessante passar para você. Microfone. Vamos lá. Quando a gente grava vídeo, a gente chama de audiovisual, não é à toa, tá? É áudio e visual, ou seja, imagem e som. E aí você precisa utilizar um microfone adequado. O microfone que eu uso é este microfone aqui, que é um microfone profissional, muito bom. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Pronto. É um microfone da Holy Land. Ele é o Lark M2, é bem famoso, inclusive, né? Ele é o famoso botãozinho, né? Inclusive, o microfone que eu vou sortear é um botãozinho também, não é desse aqui, mas é um botãozinho também, é bem legal, tá? Depois eu mostro para vocês. O Lark M2 é bem bacana. Eu gosto de todos os microfones que eu já usei. Olha que eu já usei microfone para burro, tá? Esse aqui foi o que me atendeu melhor, até hoje. Né? Então, esse aqui é o meu queridinho, não é porque está na moda, não é porque nada, não, é porque ele realmente me atende bem. Ele tem umas coisas muito legais. Primeiro, que ele pega uma distância de 300 metros, né? Então eu posso estar distante, aí, o tanto que for, e aí eu consigo gravar. E ele tem um botãozinho aqui, não sei se vocês estão vendo aqui, um botãozinho amarelo, que se eu clicar nele, ele corta o ruído em volta, né? Ele diminui o ruído, e se eu der 2 toques, ele começa a gravar automaticamente. Então, eu posso estar longe, dou 2 toques aqui e ele começa a gravar no celular. Então, é muito legal. Para parar também, eu faço isso. Facilita muito essa história de gravar. Se eu tivesse esse microfone na época que eu fiz aquela experiência do 270x, eu não precisaria ter levantado tantas vezes para gravar o meu conteúdo. Mas, enfim, vamos lá. Mas existem, eu falei aqui ontem, existem coisas que você pode utilizar, que são microfones do fone de ouvido, né? Um fone de ouvido desse simples mesmo, que você tem. Com certeza você deve ter largado aí na sua casa, numa gaveta, em uma caixa de celular velho. Com certeza você vai encontrar um fone de ouvido que tem aquele microfonezinho. Aquilo ali é um microfone excelente para ser utilizado como lapela. Você pode esconder ele aqui por dentro e gravar com ele escondido com a fita ou assumir mesmo, entendeu? Bota aqui, fone de ouvido, assume e
Pronto, tá gravando. E ele é muito bom para quem está querendo começar, não está querendo investir em equipamento agora, enfim, ele é ideal. E também tem o microfone lapela com fio, que ele é muito mais barato, né? Obviamente que você precisa. Eu sempre tenho o meu lapela com fio, não está aqui agora. Acho que tá na minha. Pronto, ele está aqui. Eu sempre levo ele como reserva. Ele é a minha reserva na minha bolsa. Tá aqui, ó. Meu microfonezinho lapela com fio, tá? Tem que se ligar porque existe esse cinza aqui é o que é próprio para telefone, tá? Tem um preto que não serve, mas esse aqui é próprio para telefone. Por que que eu uso sempre esse aqui como reserva? Ah, esqueci de carregar o microfone. Tenho esse aqui, né? Ah, esqueci deixei carregando em casa, na hora de ir embora, eu coloquei, né? Eu tenho meio TDAH, então às vezes eu esqueço o equipamento. Então, tenho sempre ele guardado aqui na minha bolsa, que ele já me salvou várias vezes, que é o meu microfonezinho lapela com fio. Ele é bem mais barato do que o microfone sem fio e ajuda muito também, tá? Então, são opções legais para você ter aí para utilizar, fazer sua gravação. Porque, como eu falei, é muito importante você ter um som de qualidade quando você vai gravar o seu material, né? Depois, quando você começar a faturar, a ver que está dando resultado, você pode investir aí num equipamento melhorzinho, tá? Mas por enquanto você pode começar com o que você tem mesmo. Fonezinho de ouvido, ou então um lapela com fio, um suportezinho qualquer, simplesinho. Tem suporte de R$ 5, gente, né? Inclusive no curso gravado que eu coloco lá, tem um módulo chamado mania de programa, quadro. Tem um módulo chamado Gambiarras que Funcionam, que eu ensino, inclusive, dou um molde de um suporte de papelão para você fazer com celular. É muito, muito legal, tá? Então, microfone e o suporte do celular. Iluminação, pronto. Iluminação, ela é essencial. Isso aqui eu preciso que vocês prestem bastante atenção nisso aqui, porque a gente pode utilizar a iluminação natural, né? Você pode gravar, por exemplo, na frente de uma janela, né? Nunca com a luz nas costas, eu vou desenhar aqui, ou a luz artificial, tá? Você pode ser um ring light, que é aquela luz redondinha que a gente usa muito. Hoje em dia não está nem usando tanto, né? Antigamente era bonito, né? Você via aquele brilho redondo no olho da pessoa, né? Você pode usar um abajur com uma luz branca, você pode usar uma luz de jardim, né? Aqui eu estou utilizando as luzes aqui de casa mesmo, né? Vou mostrar para vocês já já aqui como é que eu estou trabalhando aqui. Eu tenho duas luzes aqui de frente, uma de cada lado. Eu uso de cada lado para não fazer muita sombra. Então, esse aqui, ele geraria uma sombra para o lado de cá, e essa aqui eu coloco, ele vem e já cobre a sombra daqui. Então, ele cria esse ambiente mais, né, harmonioso, né, de iluminação, tá? E aí você pode fazer também refletores e tal. No curso a gente também coloca lá na gambiarra que funciona inclusive com embalagem plástica, como você fazer o seu softbox, por exemplo, tá? E aí eu vou indicar para você como é que a gente faz com a janela, tá? Vamos imaginar, não sou um bom desenhista, certo? Vamos imaginar que isso aqui seja a janela. E isso aqui é você, visto de cima, tá? Aqui é a cabeça, aqui é a cabeça, aqui é o corpo, tá? O corpo. Então, de frente para a janela sempre, porque a luz ela vai fazer isso aqui, ó. Tá? O que que acontece? Às vezes a gente grava o contrário, né? Bota a janela aqui, se eu botar a janela aqui atrás, né, às vezes eu quero mostrar a paisagem, né? Eu falo assim, não, você vê muito isso, né? Pessoa mora, a pessoa mora num lugar bacana, num lugar bonito, e quer mostrar a paisagem, aí grava de costa para a janela, né? Tá aqui. É pior que meu boneco não tem nem frente nem costa. Tanto faz. Imagina que a frente esteja para cá. Pronto. Meu boneco visto de cima não tem frente nem costa. Mas acontece muito da pessoa querer mostrar uma paisagem, né? E aí tá na frente da janela e tal, achando que tá arrasando, mas o vídeo
Perdão, 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 perdão. Voltei, voltei. Acho que eu bati aqui e saiu sem querer, tá? Vou voltar aqui a mostrar de novo. Pronto, compartilhar aqui. Beleza aí, né? Pronto. Acho que eu bati aqui, deve ter caído, sem querer. Então, assim, tem gente que acha que está arrasando, né, na gravação e querendo mostrar a paisagem e tá tudo branco, então tá feio ou tá escuro na frente, por quê? Você está em luzes diferentes, né? A luz que está do lado de fora, ela é muito mais forte, muito mais clara do que a luz que você está do lado de dentro. E aí nunca funciona. Então, toda vez que você for gravar da frente da janela, de frente para a janela, que você vai pegar sempre a luz. E fica linda. Uma das melhores luzes que tem é a luz natural para você gravar. É sensacional. Então, use o artifício da janela sempre de forma correta, beleza? E aí, como é que eu estou gravando aqui? Tá? Eu vou fazer aqui. Imagina que esse aqui sou eu. Eu tenho uma luz aqui, que é a luz artificial. Eu tenho uma aqui, que ela faz esse efeito aqui, e a outra que faz esse efeito aqui. E em cima de mim, vocês estão vendo aqui, é o que eu chamo de luz de recorte, tá? Ela dá esse brilhozinho, esse efeito e tal. Eu tenho uma luz aqui. Então, por isso que eu pedi para o Danilo acender logo no começo aqui, quando a gente veio assistir a aula, né? Então, essa luz é importante para mim, para poder fazer esse recorte, dar esse brilhozinho aqui atrás. Lá atrás, vocês estão vendo, são luzes do meu apartamento, né? Eu estou aqui em casa. E aí, essas luzes poderiam estar apagadas, mas aí, como eu quero um efeito de profundidade, eu coloquei as luzes acesas lá, né? Tem um leve desfoque ali, porque a lente da câmera ela provoca esse leve desfoque, mas vocês percebem também que aqui eu coloquei uma luz azul lá atrás, tá vendo? Ó? É o que a gente chama de luz cênica, tá? Então eu posso colocar uma luz lá atrás, que é uma luz cênica, que é um bastão de luz de LED que eu coloquei, azul ali, tá em cima da mesinha da varanda, né? E as luzes normais de casa, né? Que é essa luz aqui, a outra aqui também, é aqui do pendente está aqui também. Enfim, eu posso dar uma trabalhada nessa luz, criar luzes cênicas para deixar a minha cena mais bonita. Ah, Beto, mas eu não tenho toda essa iluminação, não sei o quê. Às vezes um abajurzinho lá no fundo já faz toda uma diferença, tá? Eu sei que às vezes a gente não tem essa profundidade toda que eu tenho que ir, né? De repente o quarto é um pouco menor, mas procura sempre um espaço que você consiga trabalhar essa iluminação. Deixa eu tentar. Não vou conseguir fazer isso aqui porque eu tenho que desconectar vocês aqui, não vai dar. Eu ia mostrar aqui como é que está a minha posição de luz, mas a posição está exatamente essa aqui, tá? Uma de um lado e uma do outro, né? Tem gente que usa o softbox aqui do lado também, né? Aquele panelão de luz e coloca aqui do lado e tal. Mas eu geralmente eu utilizo isso aqui. E raramente eu gravo à noite. Dificilmente eu gravo à noite. Às vezes eu gravo de dia justamente para aproveitar a luz natural. A luz natural sempre vai ser melhor do que qualquer outra, tá? Procurem sempre utilizar a luz natural. Eu tinha baixado aqui o chat. Tudo bem, gente? Tudo certo até agora? Tudo jóia? Não, eu acho que eu não estou conseguindo mais tirar o chat para cá, mas tá tudo jóia. Pronto. Aqui dá para ler. Tudo bem? Tinha travado aí, mas voltou. Voltou todo mundo bem? Fala aí comigo no chat, só para eu saber se está tudo certo, se está tudo em ordem. Se não tivesse, Diego também já estava falando comigo. Ok? Todo mundo ok? Dá um ok todo mundo? Tudo certinho, beleza. Foi o que bati aqui sem querer e acabei desligando o coisa, tá? E quando não temos um bom cenário? Pronto. Quando não temos um bom cenário em casa, a gente busca um cenário externo, tá? Eu vou falar sobre isso agora aqui também, tá? Que é locação, cenário e figurino. Isso aqui é muito importante. Vamos lá. Eu estava falando aqui com o pessoal ontem que existe uma tendência hoje de gravar o mais orgânico possível, né? Sem se preocupar muito com roupa, com maquiagem, com cabelo e tal. Só que veja bem, isso é uma verdade, tá? Existe uma tendência, quanto mais orgânico, quanto mais natural, engaja mais.
Só que a gente está falando com vocês que não têm o hábito ainda de gravar, ainda se sentem inseguros. Se eu falo para vocês, ó, você pode gravar de qualquer jeito. Quando você olhar e falar assim, ih, tá feio, meu cabelo tá bagunçado, não sei o quê, porque você ainda não tem a segurança, né? Então, por isso que eu falo sempre, ó, tem que se preocupar com o figurino, se o cabelo está em ordem, se está tudo ok, porque você precisa se sentir bem vendo a sua imagem. Com o tempo, você vai se acostumar a ver a sua imagem e não vai mais se preocupar com maquiagem, com cabelo, nada, né? Agora, é importante você utilizar, por exemplo, a locação, o cenário e o figurino correto. Por exemplo, se eu sou um corretor de imóveis, né, como o André, eu vou fazer um conteúdo de sunguinha na praia, a não ser que seja um alto padrão na praia e tudo mais, eu quero mostrar ali uma vida bacana e tudo mais, né? Mas, por exemplo, se eu for um advogado, né, ou um personal trainer, um exemplo melhor, um personal trainer, eu não vou botar um paletó, você entendeu? Porque não condiz com o conteúdo que eu estou fazendo. Então, assim, você precisa. E também eu não vou colocar uma camisa rasgada, uma camisa furada, sabe? Uma coisa que acabe chamando mais a atenção do que o conteúdo. Então, o importante aí é o seu conteúdo. Então, você tem que estar padrão, né? Por que que eu uso muita camisa preta? Porque o preto ele está sempre arrumado, né? Tem gente que não gosta de preto, ok, né? Mas eu uso muita camisa preta porque, para mim, o preto é uma coisa básica que está sempre ok, está sempre padrão. Eu não preciso perder muito tempo pensando o que que eu vou usar e tal. Eu tenho um monte de. Meu sobrinho fala que eu tenho um monte de camisa repetida. Mas, mas é isso. É porque eu não quero perder meu tempo tendo que escolher roupa o tempo todo. E o preto, ele está sempre arrumado. Então, procura sempre se preocupar com o figurino, tá? Aí eu coloquei a frase aqui: o ambiente e a sua roupa também comunicam, né? E às vezes falam mais do que suas palavras. Então, se você está falando sobre um conteúdo bacana, mas você está todo desleixado, camisa suja, rasgada, não sei o que, está meio, né? Meio desleixado, a pessoa não vai gerar credibilidade no seu conteúdo. Então, é importante, tá? Locação, aí quem me perguntou aí, cadê? Deixa eu ver aqui, cadê? Quero gravar meu curso online e estou focando nisso. Exato, Renata. Simbora. Quando não temos um bom cenário, a Renata perguntou. Pronto. Aí você vai escolher um local silencioso, pouco ruído e com fundo limpo, tá? Eu posso gravar, eu posso gravar em casa, mas se eu não tenho, né? Se minha casa não tá legal, você pode gravar num ambiente da sua casa que tenha poucos elementos, né? Aqui, como é um curso, né? É um desafio, e eu estou com vocês aqui, eu abri o espaço da minha casa para deixar vocês entrarem. E para mim tá ok, eu estou me sentindo à vontade aqui, né? Sem. Mas é claro que assim, a casa está organizada. Imagina se tivesse tudo bagunçado, cheio de coisa aqui, né? Cheio de pilha de livro, que eu tenho um bocado de bagulho mesmo, né? Se eu estivesse gravando o quarto da bagunça que eu tenho aqui, vocês iam, não ia passar credibilidade, né? Porque eu tenho um quarto da bagunça ali que eu guardo um monte de equipamento, de caixa, de coisa, mas é o quarto da bagunça, o nome já diz, né? Então, cuidado com o que tem atrás de você, tá? Então, de repente eu estou aqui, vou falar de prosperidade, né? Desculpa, André, vou te dar vou usar você como exemplo de novo. O André, imagina o André falar sobre apartamentos de alto padrão numa parede atrás toda mofada. Não dá, gente, sabe? Não dá. Então você tem que ter cuidado com o tipo de conteúdo que você está fazendo e com o local que você está mostrando, tá? Ah, mas a minha casa não é legal, não tem um ambiente bacana, tal. Gente, às vezes você, sabe, passa uma tinta numa parede aqui, bota um cinza neutro, sabe, ou um fundo preto, ou estica uma cortina, ou então vai para frente de uma cortina lisa, né? Porque cortina estampada também não fica legal, sabe? Às vezes resolve, né? De repente você pode gravar num parque, né? Aí é onde entra o meu trabalho aqui, de fazer com que vocês destravem para gravar de qualquer lugar, né? Porque às vezes a gente fica pensando, mas eu não tenho essa segurança de gravar em qualquer lugar. A gente vai trabalhar sobre isso, né? Então você vai ter que procurar um lugar que dê para gravar, que fique bacana,
né? Tem os cenários virtuais também, né? O famoso fundo verde, que é o chamado chroma key, né? Que você pode, mas muitas das vezes as pessoas exageram demais e fica uma coisa, não fica muito natural. Então eu nem gosto muito de usar o chroma key para fazer esse tipo de gravação, tá? Mas é importante escolher local silencioso, pouco ruído e fundo limpo, principalmente se você vai gravar externo, né? Imagina, eu moro, vocês não estão escutando aqui, mas esse horário está até mais tranquilo. Eu moro na frente de uma quadra de uma escola. Para eu gravar, eu tenho que cronometrar o tempo entre um recreio e outro, porque eles são barulhentos. É escola de criança, de pirraia, né? É uma loucura. E até semana passada estava tendo jogos internos. Imagina a loucura que estava isso aqui, com torcida gritando, um monte de coisa. Não dava para gravar, né? Eu tinha que gravar em outros lugares, né? Se fosse, por exemplo, na semana passada, esse desafio eu não conseguiria fazer aqui de casa. Ia ter que partir lá para o escritório mesmo, tá? Cenário, tudo que eu falei aqui, ó. Fundo neutro e seguro, elementos pessoais, plantas, livros, quadros, criam uma identidade, sabe? Conectam com você. Se você puder colocar elementos que falam sobre o seu conteúdo, também é legal, né? Por exemplo, se eu falar de meditação, eu coloco ali como é que é o nome daquele palitinho? Assim, um incenso. Bota um incenso ali, ou então, né, aqueles foguinhos artificiais, né? Se eu estou falando de meditação, se eu estou falando de, é, sei lá, de exercício físico, né? Eu sou um personal, vou num ambiente que coloque ali algum elemento que lembre academia, que fale alguma coisa, e tal. Então, assim, buscar alguns elementos, né? Livros sobre o assunto que você vai falar. Então, bota um elemento ou outro ali, junto com uma plantinha, que sempre dá um tchan a mais no seu cenário. Então, busca esses pequenos elementos que ajudam bastante, tá? Agora, evite, no terceiro tópico aqui, como eu falei, evite muita informação visual ou a bagunça atrás de você, como eu acabei de falar. Beleza? E o figurino, já falei do figurino também, mas só reforçando aqui, evite brilhos demais, sabe? A não ser que você esteja numa festa a rigor, né? Vou apresentar uma noite de gala, uma entrega de prêmios, não sei o quê. Aí tudo bem, é permitido você colocar uma roupa mais trabalhada. Mas se eu vou falar de economia ou de investimento bancário, não tem nada a ver usar um brilho ou alguma coisa do tipo, né? Se eu vou falar da gráfica que eu trabalho, da minha gráfica, vou botar uma roupa brilhosa, por quê? Você entendeu? Então tenha muito cuidado, seja coerente no que você. Então, listras também. Listra fina é uma coisa que acontece muito, fica batendo no vídeo. Não sei se vocês já viram, né? Acontece muito com televisão. A pessoa tá com a lista, a imagem fica tremendo assim, porque a lista é muito fina. Às vezes a imagem ela não pega muita definição por conta dessas listas, tá? Roupa com logotipo, muito estampada, né? Depende muito do ambiente. Então, tenta combinar o ambiente que você está e o conteúdo que você está gravando com o tipo de roupa que você vai gravar, tá? É muito importante você usar essa coerência. Por exemplo, eu tenho uma amiga minha que ela é stand-upper, né? Ela é comediante, stand-upper e tal. E aí ela estava gravando, falando sobre o show, só que ela estava numa festa de casamento e estava toda no brilho e arrumada, não sei o quê, falando do show dela que ia acontecer. Aí eu falei, mulher, por que você gravou aí? Ela, não, porque achei que tava com a roupa bonita e eu queria falar do meu show e tal. Mas você está falando de um show de comédia, nem combina esse tipo de roupa. Só se você fizesse uma brincadeira, né? Aí depois ela, poderia ter feito uma brincadeira, né? No texto, assim, ó, tô aqui no casamento, aí lembrei de uma história, não sei o quê, não sei o quê, porque você consegue se colocar no ambiente, sabe? Eu esqueci o nome da palavra que dá. Perdão, gente, tô meio aéreo hoje. Você consegue se situar, né? Ó, eu tô aqui num casamento, eu lembrei de uma história assim, 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 papapá, papapá, e aí depois, ó, lembrando que o meu espetáculo vai ser assim, tal dia, tal hora e tal. Quer dizer, você ligou uma coisa para justificar o que você está utilizando para poder vender o seu show, você entendeu? Então dá para fazer muita coisa nesse sentido, tá? Tá ali, prefira tons que combinam com sua pele, né? Que destaquem seu rosto, nada de usar um decotão muito,
né? A não ser que você queira vender estética, beleza, ou tá vendendo prótese, né? Eu sou uma doutora e quero mostrar que a prótese, mas não fica legal, né? Você tira, né, a autoridade, porque não rola, tá? Vista-se com coerência ao conteúdo, como eu acabei de falar. Beleza? Vamos lá, cenário, já falei, fundo neutro é sempre seguro, elementos pessoais, plantas, livros, evite informação visual bagunçada atrás de você, eu repeti isso aqui, né? Eu acabei repetindo isso aqui. Pronto. Aí, encerramos essa parte de cenário, de equipamentos e de locação. Tudo bem até aí? Estão comigo? Digita ok aí, tudo certo? Tudo certo? Me conta aí, só para a gente interagir um pouco, onde é que você costuma gravar os seus vídeos? Só para a gente ter uma noção aqui. Só para eu ter uma noção, tá? Eu uso meu uniforme, que é uma farda. Massa, massa. Para gravar o seu conteúdo, né? Deixa eu ter que botar o óculos. O ceguinho falou mais alto aqui. A Daniele usa uniforme. Renata Albuquerque usa o consultório também, grava no consultório, grava no escritório. A Dail, Daniele na gráfica ou no próprio cliente, isso no meu conteúdo, né? Isso. Gravo na clínica, no local de trabalho da barbearia, Silvério, exatamente. Uso o uniforme da loja. Pronto, é isso aí. Se você está dentro da loja, você vai se vestir condizente à loja, né? Não adianta você ir com roupa de praia para gravar na loja, por exemplo. Então, tem gente que faz isso, tá? No próprio imóvel, o André está falando aqui, na Rua Bom Jesus, logo cedo, muito bacana, né? A rua mais bonita do mundo, né? O pernambucano com a sua mania de grandeza. Parque Dona Lindu, para campanhas, a ideia é algo regional. Massa, muito bom, muito bom. Eu gravo muito conteúdo de moto. Eu vou lá para o Pátio das Esculturas de Brenan, que é do outro lado, ali do Marco Zero. É muito legal, dá o acesso lá pela Brasília Teimosa. Os decorados empreendimentos que trabalho, Simone, exatamente. Beleza? Então, você já tem uma ideia do que vocês podem trabalhar. Então, tá sem lugar para gravar? Vai para o seu local de trabalho, pô. Grava no local de trabalho que tá tudo certo. Aí, eu quero falar uma coisa que é sobre entonação. Eu estou tentando entregar tudo para vocês hoje para a gente poder sair daqui com muita informação, porque no final eu vou juntar isso tudo, montar um checklist, tá? Isso tudo que estou falando aqui vai fazer sentido. A entonação muda tudo. O que é isso? Existe uma coisa que incomoda muito quem está assistindo um vídeo, vocês já devem ter assistido, quando a pessoa fala assim, e aí sempre termina com o mesmo tom, e aí fica uma coisa repetitiva, e fica uma coisa muito chata, ou então não sei o quê, sabe? Tipo assim, estamos aqui no restaurante, hoje vamos comer uma comida diferente, o prato é assim, assim, assado, né? Conta pra mim quem já viu isso aí. Cara, é muito chato. É muito chato. Porque fica uma coisa, sabe, cansativa e tudo mais. Então, a entonação que você trabalha o seu vídeo é muito importante. Quem vai utilizar o teleprompter, foi o que eu mostrei ontem, é, eu mostrei aqui o teleprompter, foi no vídeo, foi aqui, não foi? Teleprompter? Não foi? Mostrei para todo mundo o teleprompter. Isso. No teleprompter, às vezes a gente fica meio perdido, porque o texto está lá e aí a gente fica tentando ler e fica mastigando o texto e tal, tal, tal. Por que que isso acontece? Primeiro, às vezes o texto não foi você que escreveu, você só botou lá no chat GPT, copiou e colou. Pá! Dica de ouro. Faça isso no chat GPT, ok. Mas dê o seu toque pessoal. Coloque sempre uma gíria ou uma forma que você fala mais impessoal e tudo mais, para que fique com o texto na sua cara, tá? Nunca pegue o texto ali e cole, até porque se você não tá à vontade com o texto, se você não sabe exatamente como o texto foi construído, no caso do ChatGPT acontece muito isso, você não vai conseguir ler com naturalidade. E aí eu vou dar um pulo do gato de quem trabalha com texto desde os 14 anos de idade. Isso aqui eu aprendi, isso aqui você não vai aprender em curso nenhum. Isso aqui é
Olha, é uma mão na roda para quem grava. Esse é o pulo do gato. Eu aprendi isso com um locutor chamado Jorge Ramos. Jorge Ramos, não sei se quem conhecer aí fala no chat, tá? O pessoal falando que é rigito, chato pra caramba, nos decorados, empreendimentos, enfim, aqui já é outra coisa do texto. Mas quem souber quem é o Jorge Ramos, dá um toque aqui, tá? O Jorge Ramos é um locutor que ele fazia, na minha época, quando eu ia muito para cinema, quando eu era adolescente, ele tinha uma voz bem grossa, né? Bem aí, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E o Jorge é a voz padrão do grupo Severiano Ribeiro. Então, assim, todo trailer de filme era ele que gravava, sabe? E aí ele tem uma voz bonita, você até faleceu já. Uma voz bonita, bonita, e ele era um dos locutores mais caros do Brasil para gravar qualquer coisa. E uma vez a gente, trabalhando numa rádio, a gente conseguiu o contato dele para gravar umas vinhetas, né? Na época da Jovem Pan, que era Jovem Pan. Jovem Pan. As 7 melhores da Jovem Pan. Ele fazia essas coisas fininhas, né? Essas curtinhas. E aí tinha um cliente nosso que estava querendo gravar o comercial com ele. Ele pegou o comercial, o texto que a gente mandou, ele mandou 10 versões diferentes do mesmo comercial, só mudando a entonação. Eu fiquei de cara com aquele negócio. Eu falei assim, meu Deus, como é que o cara grava 10 versões de um único texto? Aí eu fui tentar entender, peguei aquele texto e fui entender como é que ele tinha feito aquilo. E aí eu descobri. E é isso que eu vou passar para vocês agora. Olha só. Entonação é o jeito como você fala. O tom de voz, as pausas, a ênfase. Guarda esse nome, a ênfase. Tudo muda completamente o sentido da mensagem, dependendo de onde você vai colocar a sua ênfase. Por exemplo, por isso que às vezes no WhatsApp quando alguém manda uma mensagem, às vezes ela não quer nem falar. Você entende de um jeito, mas ela quis falar de uma outra forma. Vocês vão entender por que que isso acontece, tá? Aí eu coloquei aqui, às vezes você lê algo e acha que a pessoa foi grossa, mas talvez o tom dela fosse leve e na fala isso ainda é mais forte. Aí eu separei uma frase para vocês entenderem como é que funciona. Vamos lá. Você precisa vencer o medo de gravar. Ninguém vai fazer isso por você. Parece ser uma frase simples. Mas se eu mudo a entonação e jogo a entonação para uma determinada palavra, pode mudar o sentido. Por exemplo, olha só, vou dar a entonação em você. Você precisa vencer o medo de gravar. Ninguém vai fazer isso por você. Ok? Vou dar a entonação em precisa. Precisa vencer, tá? Você precisa vencer o medo de gravar. Ninguém vai fazer isso por você. Já mudou, tá? Vou dar a entonação em medo de gravar. Você precisa vender. Vender não. Você precisa vencer o medo de gravar. Ninguém vai fazer isso com você. Vamos lá. Ninguém. Você precisa vencer o medo de gravar. Ninguém vai fazer isso por você. Vou botar aqui. Fazer isso por você. Você precisa vencer o medo de gravar. Ninguém vai fazer isso por você. Vou botar só por você agora. Ninguém precisa vencer o medo de gravar. Aliás, ninguém, perdão, confundi. Você precisa perder o medo de gravar. Ninguém vai fazer isso por você. Viu como é que fica diferente? Cara, isso muda o jogo completamente. Por quê? Por que que isso muda o jogo? Vamos lá. Porque você pode destacar no seu roteiro as palavras que você quer dar ênfase. Entendeu? Aqui eu posso falar, eu quero dar ênfase a várias palavras, tá? Vou botar aqui, precisa, medo de gravar, ninguém. Você precisa vencer o medo de gravar. Ninguém vai fazer isso por você. Se você pegar o seu texto e começar a destacar a palavra, né, que você quer dar mais destaque, você, né, marcou ali a palavra que você quer dar mais destaque, o seu texto vai ficar muito mais rico. A sua pronúncia, a sua leitura vai ficar muito mais rica e muito mais convincente. Entenderam?
Não é massa? Né? Quem já tinha ouvido falar nessa técnica? Alguém tinha ouvido falar nessa técnica? Não, né? Cara, mas isso é muito rico, isso é muito massa, porque isso muda o jogo, sabe? Olha aí, ó. Ainda não. Mudou tudo, né? Pois é, muito top. Já fazia isso, mas não sabia. Exatamente. Né? Mas quando você faz consciente, fica melhor, sabe? Porque você já vai frisando, ó, eu quero dar destaque a essa palavra, essa e essa. Pronto. Você já muda completamente. E aí você pode gravar o mesmo texto 3, 4 vezes e depois ver qual é o que ficou melhor. Entendeu? E aí, é por isso que a gente grava várias opções, né? Antigamente, isso ainda se faz, mas antigamente se fazia mais, que gravava em fita, né? A gente gravava várias vezes, várias. Tem uma história para contar para vocês que vai ser bem bacana. A gente gravava várias vezes porque às vezes a fita estava amassada, né? E aí a gente tinha que repetir aquele texto várias vezes. Hoje eu faço isso, não tem fita, mas eu faço isso mudando a entonação para na hora eu escolher qual a melhor entonação. É, eu fui gravar uma vez com o Reginaldo Rossi. Eu fui gravar um comercial para Eletroshopping. Aí ele gravando isso já era. A gente sempre gravava à noite porque tinha figuração, tinha que fechar a loja, montar a iluminação, né? Todo aquele equipamento gigante que se utilizava antigamente, hoje não se precisa tanto mais de tanto equipamento, mas tinha esse problema da fita, né? De gravava uma vez, aí tinha que gravar de novo, gravar de novo. Aí o diretor estava lá, e Reginaldo já é brabo, era brabo por natureza, e aí ele gravava, né? Eletroshopping, bicho, não sei o quê, tal. Aí o diretor, pô, ficou massa essa, massa. Vamos gravar mais uma. Aí, Eletroshopping, bicho, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí, pô, muito boa, essa ficou muito melhor, muito massa. Vamos gravar mais uma. Aí ele foi inchando, né? Inchando. Eletroshopping, bicho, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí, pô, muito bom, vamos gravar mais uma. Aí ele, caralho, porra! Desculpa o palavrão, gente. Se já ficou bom, pra quem vai gravar de novo, cacete? E aí ele me chamou, ô, café? Vem cá. Aí ele virou, pois não, rei. Aí ele, como é que você tem culhão pra fazer um negócio desse? Eu falei, nem todo mundo nasceu pra ser rei, né? Fazer o quê? Aí, essa história até hoje eu conto pro pessoal, a pessoa morre de rir dessa, essa brincadeira dele, mas é porque tinha essa coisa da fita amassada, né? Então tinha imagina, a única fala que ficou boa deu um dropout que a gente chamava, né? Que era um drop, deu um drop na fita, né? Quem é da época da fita cassete mesmo, da fita de rolo, sabe que às vezes amassava a fita, né? E dava aqueles dropouts no filme. Mas acontecia muito. Então, hoje a gente faz isso. Então, usa essa técnica, tá? Da ênfase que você vai desenrolar o seu texto da melhor maneira, tá? A aula ficou por aqui, mas eu tenho um desafio para vocês. Aí sim, hein? Desafio do dia: luz, câmera e eu. Luz, câmera e eu. Agora é a sua vez de aplicar tudo isso que a gente falou. Como é que você vai fazer? Vamos lá. Desafio prático, presta atenção aqui. Você vai gravar um vídeo de 30 a 60 segundos usando o roteiro que você criou, por isso que eu pedi para todo mundo fazer o roteiro, certo? Uma boa iluminação, utilizando tudo isso que a gente falou aqui, tá? Um cenário escolhido com cuidado, ok? Ver se não tem nenhuma bagunça, se como é que tá organizada, aquela coisa toda, certo? Um figurino coerente com o que você vai falar, tá? E uma entonação treinada. Toda essa aula que a gente pegou aqui hoje, você vai juntar tudo isso e vai fazer o seu vídeo, tá? Você vai prestar atenção em tudo isso que eu falei, de 30 a 60 segundos, tá? Você vai gravar esse vídeo e vai mandar lá no grupo. Eu quero escolher esses vídeos, eu quero olhar e fazer uma análise pessoal desse vídeo. Eu quero, inclusive, mostrar alguns aqui amanhã, tá? O desafio é, quem puder fazer, assim, já montar de primeira e tudo mais, beleza. Quem não puder, eu vou ajudar na
edição, depois eu vou mostrar. Você vai editar do seu jeito, que amanhã eu vou mostrar como é que você vai fazer a edição mais detalhada. Aí, de repente, você pode reeditar o vídeo que você fez, tá? Deu para entender? Ficou confuso? Ficou confuso? Deu para entender aí? Tudo certo? Vocês entenderam? Bota aí no chat aí. Entendi, entendi ou não entendi? Quer que repita? Tá todo mundo calado no chat, né? Ou o meu chat que não tá pegando? Ah, tá. Foi de uma vez só agora. Entendi? Ok, ok, ok. É para amanhã, né? É para amanhã, né? É para amanhã. Disparou de uma vez aqui meu chat. De uma vez só. Gente, Diego mandou aí a lista de presença, tá? Para participar do sorteio. Esquece não. Enquanto eu estou explicando aqui, vai soltando. Beleza? Aí eu vou liberar esse checklist aqui, ó. Olha que bacana. Esse checklist eu também vou colocar aqui no material gravado, tá? Qual é o checklist do vídeo? Ó, checklist para o vídeo. Gente, tá tudo muito mastigado isso aqui, tá? Taca a bexiga que você não consiga fazer um vídeo com tudo isso que eu estou entregando para você mastigado. Ó, comecei como eu vou ensinar, primeiro ponto, tá? Dá uma ticada lá. Comecei pelo que vou ensinar. Me apresentei com clareza? Me apresentei com clareza. Tá. Porque você gravou, eu vou assistir depois, tá? Mostrei ou falei algo com intenção? Fiz ali. Usei um cenário limpo ou que me representa? Usei. Tá aqui. Escolhi um figurino adequado? Ok. Tiquei também. Falei com uma boa entonação? Falei com uma boa entonação. Finalizei com a chamada para ação? Finalizei com a chamada para ação. A ideia é você ticar tudo isso aqui. Você conseguindo ticar tudo isso aqui, você vai estar com um vídeo perfeito e pronto para publicar. Beleza? Combinado? Não consegui enviar o vídeo de hoje. Meu dia foi bem corrido. Sem problema, gente. Vocês podem mandar lá no grupo, que eu vou continuar no grupo com vocês, inclusive depois que acabar o desafio, tá? Esse grupo que vocês entraram aí é um grupo para vocês se apoiarem, criarem network, fazerem negócios entre vocês, sabe? Se conhecerem, marcar para tomar um no final de semana. A gente pode até, inclusive, depois do final do ano, criar aí uma confraternização, fazer, né? E sentar todo mundo e quem está por aqui, né? Então, vou para São Paulo no final do mês agora, posso encontrar André, quem estiver em São Paulo também, a gente pode ver aí, a gente pode tomar um chopps, comer um pastéis, né? Ou então um sanduíche de mortadela lá no Mercadão, que eu gosto. Beleza? Fechou então, gente? Alguma dúvida em relação a isso? Não? Todo mundo ok? Todo mundo ok, né? Viu aí? Vou mandar esse material. Esse material eu vou colocar, vou mandar esse PDF. Vou mandar hoje ainda, tá? Vou separar esse material em PDF. Ok, ok, ok. Quem teve alguma dúvida aí, fala que eu vou tirar agora. Tudo isso foi o que a gente passou hoje, tá? Beleza? Fechou? Todo mundo ok, né? Pronto. Diego, me passa. Cadê? Espera acordar melhor para conseguir gravar. Ó, relaxa, Renata. Grava do jeito que você puder, sabe? O importante é você gravar. É, uma coisa que eu falei ontem, de repente, assim, mas meu texto ficou muito grande. Vou ler aqui. Meu texto ficou muito grande. Eu dei uma dica ontem, não sei nem se ela está aqui, a nossa mentorada. Cadê? Não sei se ela é lá do mentorada, lá do VIP, né? Que aí eu dei uma dica muito legal para você gravar por frases, né? O texto ficou muito grande, grava por frases, porque você decorar uma frase é muito mais fácil do que você decorar o texto inteiro, né? Às vezes é muito melhor você decorar a frase do que você ler no teleprompter, né? Sai muito mais fluido, tá? Decorei uma frasezinha ali, até a primeira pontuação, puf, gravei, posso mudar o ângulo, gravo de novo e por aí vai, tá? Mas você seguindo todo esse roteiro aqui, ticando tudo isso aqui que eu passei para vocês, vocês vão fazer um vídeo excepcional. Você vai ver assim, caramba! Você vê como é que num simples vídeo tem muita técnica, gente. Tem muita técnica, né? Eu tenho certeza que alguns de vocês já gravavam vídeos, obviamente, mas não sabiam que tinha tanta técnica envolvida nisso aqui.
tá? Fui eu, tá aqui. Alice. Foi tu, não foi, Alice? Pronto. Sobre dividir o roteiro por parágrafo. A Alice, inclusive, faz isso, né? Aliás, mandem o arroba de vocês aí para que eu possa seguir também vocês, tá? Eu quero seguir todo mundo aqui. Manda para mim o arroba Pode mandar lá no grupo também, que eu quero seguir vocês, tá? Pronto. Quero seguir todos vocês para entender o que vocês estão fazendo. Começar a seguir essa galera toda aqui. Olha aí, Carlos Buarque, Adael Perita, Carlos Albuquerque, Solartec Recife. Eu tô precisando, inclusive, Carlos, de, de uma energia solar. Depois a gente conversa. Espaço Conceição Ferraz. Cadê? Silvério. Carlos, eu tô por aqui. Eu vi seu vídeo, foi muito bom, viu? Muito bom seu vídeo. Ok. Beleza? Vamos para o sorteio? Posso fazer sorteio? Diego vai me mandar aqui. Deixa eu parar de. Ô, Beto, Oi. deixa eu fazer uma chamada rápida aqui, porque o pessoal vai sorrir, sabe? Pronto. Olha, voltamos para o período escolar. Vamos fazer uma chamada. Vou chamar. Se faltar alguém, coloca no chat, tá? Tá. Alice Barbosa, Carlos Henrique, Maria Helena, Sheila Patrícia, Daniele, Elvis Alencar, Silvério Manuel, André Góes, Renato de Albuquerque, Adail Correia, Valdêncio, Maria Conceição, Luiz Ricardo, Elizabeth, Bruno, Ellison, Emanuel, Augusto, Alan, Maria Pereira, Félix e Sérgio. Faltou alguém, gente? Daniele. Fale agora, o caso para sempre, viu? Faz o seguinte, vou dar só um tempinho aí vocês preenchem e já entra o nome, Gilmar. tá? Peraí, fica mais fácil eles colocarem agora na lista lá, preencher rapidamente. Tá. Só um segundo. Pronto, nesse link aí, clica no link e bota o nome, que aí aparece aqui para mim. Gostaram da aula, gente? Bacana? Fez sentido para vocês? Legal, né? Massa, massa demais. Eu gosto muito, cara. Eu adoro ensinar. Eu me descobri professor. Eu não sabia que eu conseguia passar. Eu acho que é uma missão, sabe? Eu fiquei pensando uma vez, que eu estou com 51 anos. Eu já estou vou fazer, são 28 anos só de comunicação. Só de televisão, né? Com 14 de comunicação. É, Beto, a naturalidade é bom também. Muito. Quanto mais natural, melhor, tá? E como é que você vai adquirir naturalidade ensaiando o seu texto? Ensaia, 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 ensaia. Repete, repete, 270 vezes e vai. Viu? E aí eu comecei a conversar, eu estava conversando isso com o meu psicólogo, né? Que a vontade que eu tinha de deixar algum legado, né? E aí ele falou, cara, eu sou escritor infantil, para quem não sabe, né? Escrevi alguns livros também, estou fazendo uma coleção agora de 7 livros infantis e fiz vários programas de televisão, várias coisas e tal. E aí eu queria deixar alguma coisa a mais, sabe? Já plantei árvore, já fiz filho, já, enfim, queria deixar algo mais. E aí você deixar um legado, sabe? Você ajudar as pessoas a se soltarem e a gravar os seus conteúdos e olhar aquela pessoa lá se destacando, crescendo, né? Conseguindo fazer com naturalidade, e você saber que teve uma pequena participação, cara, isso é tão bom, isso é tão bom, vocês não têm ideia. Às vezes, assim, parece bobagem. Mas faz pelo dinheiro. O dinheiro é massa, sabe? Mas a satisfação de ver vocês conseguindo fazer, sabe? E evoluindo é maravilhoso. Vocês não têm ideia. Eu choro com o pessoal. Você é muito fresco. Eu sou fresco, não. Eu sou emotivo porque eu faço com a minha verdade. É a minha verdade. O que eu estou passando isso aqui para vocês é a minha verdade. A minha verdade é essa, né? Deixar e passar o meu conhecimento, e a forma que eu encontrei de deixar o legado foi através dos cursos, sabe? E eu fico muito feliz,
por tudo isso. Obrigado mesmo por vocês acreditarem, né? Pessoas aí, André, teve gente que nem sabia, né, da minha existência, nem me conhecia, não sabia. Era lá de São Paulo, de repente viu um criativo meu, falou assim, cara, tá, foi com a cara desse cearense aí. E aí foi lá e começou a fazer um trabalho que é muito, muito legal. Muito obrigado aí pela confiança. Eu sei que o pessoal de Pernambuco me conhece um pouco mais, né, pelo tempo que eu tenho de carreira aí, mas enfim, é isso. Vamos lá, então, para o nosso sorteio. Deixa eu abrir aqui. Nossa amiga Gi, famosa Chat GPT. Deixa eu abrir Gi aqui. Aí a lista já. Tá aqui, né? Pronto, beleza. Tu me mandou, né? Ah, faltou. é, Tu revisou todo mundo lá? Eu vou tentar. Não vou conseguir mostrar aqui na. Mas eu vou colocar. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Peraí. Vou colocar. Você já revisou, né? Aí botou no chat, não foi? Fez a chamada, na verdade. Beleza. Aí, Beto, outra câmera, você é uma pessoa muito humana. Tive o prazer de conhecer e cuidar de você. Cuidou de mim, Helena? Você cuidou de mim? De onde você cuidou de mim? Deve ter sido na época da pandemia, né? Foi na pandemia, foi, Helena? Sim, no Hospital Central. Ah, que legal! Que massa, Helena! Você vai me fazer chorar já já. Muito bom. Na época da pandemia, que eu fiquei internado lá e não sabia de nada ainda. Nossa Senhora, nem me lembra disso. Foi pau. Vamos lá, deixa eu copiar aqui. É, Vamos para o GPT aqui. É porque ontem eu pluguei, não foi? Pronto, eu vou plugar aqui de novo. E aí fica mais fácil, que aí eu consigo compartilhar aqui a tela do meu celular, pra vocês verem o que eu estou fazendo aqui. Gente, hoje eu vou sortear um curso gravado, tá? Hoje o sorteio do curso gravado é um acesso Ô, Beto, livre. Oi, dá um preview aí no curso, vê se tu consegue dar um preview só para bem rapidinho. posso, né? Rapidamente aqui, viu, gente? Rapidamente aqui, eu vou tentar abrir aqui. Deixa eu parar aqui rapidinho. Deixa eu abrir aqui. Pra vocês verem, cara, esse curso, ele tá lindo. Foi um curso que foi feito com muito, muito carinho. Eu utilizei, olha só como é que tá bonito. Parece Netflix, sabe? E peraí, deixa eu compartilhar a tela, né? Que eu não estava compartilhando. Opa, deixa eu voltar aqui. Voltar para cá, perdão. Pronto, compartilhar com vocês. Olha só que massa que ficou esse material. Esse material foi feito com muito carinho para vocês, tá? É o vídeo sem vergonha. Aqui são os desafios, né? E aí, parece Netflix, né? Uma coisa bem bacana, ó, primeiros passos, aí tudo que você precisa saber ó, tá vendo, ó? Aviso importante, conheça o instrutor, a importância de gravar vídeos e tornar-se uma autoridade, dicas de livros também. É muito, 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 muito rico. Eu fiz com muito carinho esse material. É um material que a gente levou praticamente um ano inteiro para preparar, né? Comunicação, medos e gatilhos, travas psicológicas com o doutor. Aqui, ó. Vou abrir aqui. Travas psicológicas com o doutor Hugo Carvalho, um psicólogo, falando sobre todas aquelas travas que eu falei no primeiro dia, sabe? Equipamentos básicos, a gente tem vários equipamentos, gambiarras que funcionam. Isso aqui é muito massa, ó. Falando de várias gambiarras que você pode fazer com coisas que você tem em casa, sabe? Iluminação, utilizando Tupperware. Tá? Esse cara aqui é o Gustavo Bettini. Esse cara é fotógrafo da. Como é que é o nome da revista lá? Da Caras. Ele é fotógrafo da Caras. E, inclusive, eu vou colocar. Eu nem liberei ainda esse módulo. Eu vou liberar um módulo que ele dá dicas de composição, de imagem, sabe? Muito bacana. Edição no CapCut, cenários e locações, tudo isso que a gente falou aqui. Ó, preparação vocal. Isso aqui é muito legal, né? Para você soltar mais a voz, trabalhar mais a voz, né? Enfim, dou dicas, inclusive, até automaquiagem
e de como você utilizar filtros, a gente coloca aqui também, né? Aí tem social media, enfim, é um curso bem completo, é bem bacana. E amanhã eu vou soltar uma oferta desse curso para você, tá? Amanhã eu vou liberar com exclusividade para essa turma que está aqui uma oferta não só desse curso, mas com uma mentoria minha também, uma mentoria individual, onde a gente vai conseguir conversar, bater papo, eu vou conseguir analisar os seus vídeos e tal. E é uma oferta que assim a gente nunca fez isso aqui, né? Eu conversei com os meninos, a gente achou que podia trabalhar esses valores, porque amanhã eu vou detalhar um pouco mais para vocês, tá? Então, a gente conseguiu chegar num valor muito massa, foi uma briga com o meu sócio, né? Porque a qualidade do material realmente é muito grande, mas aí a gente conseguiu vencer a briga para trazer uma oferta amanhã para vocês. Então, amanhã eu vou trazer essa oferta no nosso bate-papo, tá? Então, vamos lá. Conheço o Beto Café do Papaganha. Nossa Senhora! É verdade. Deixa eu abrir aqui então. É, Vamos lá, deixa eu abrir aqui para compartilhar a tela do meu celular com vocês. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Tá aqui. Deixa eu abrir aqui a conversa. Deixa eu abrir aqui meu. Aqui é a lista, tá, gente? Ó, todo mundo aqui. Alice, Alain, André, Augusto, Bruno, Carlos, Daniele Brito, Elizabeth Carvalho, Elvis, Flávio, Gilmar, Ellison, Leise, por aqui. Lilian, Luiz, Maria da Conceição, Maria Helena, Maria Pereira, Renata, Sérgio, Sheila, Silvério, Valdécio e Flávio Félix. Eu vou copiar esse aqui, jogar lá no GPT. Fica tranquilo, Félix, você ficou aí nervoso porque não copiou o seu, né? Mas vou copiar ali, tá? Fica tranquilo. Opa, não copiou o meu. Vamos copiar aqui agora. Pronto. Cadê? GPT? Vamos colar. Vamos aqui. Colar aqui. Tá? Vamos lá. Show. Oi, Gi, tudo bem? Como é que tá por aí? Tudo na paz essa noite maravilhosa de terça-feira? Roberto, tem duas vezes o nome de Félix aí. Ele tá Tem falando duas aqui, vezes, ó. não tem problema, mas ela pega pelo nome, tá? Para ficar tranquilo. Oi, Gi, tudo bem? Fala com o povo aqui, Gi. Oi, tudo ótimo. Que bom que tá tudo tranquilo por aí nessa terça-feira. Se precisar de algo ou quiser bater um papo, é só chamar. Tá, ó, acabei de mandar para você a relação do pessoal que está participando hoje aqui do nosso desafio, segunda noite de desafio, e eu queria que você fizesse um sorteio. Hoje eu estou sorteando um acesso àquele nosso curso incrível do VSV, que é um curso gravado. Eu queria que vocês falassem um pouco desse sorteio e que criasse uma expectativa, aí um suspense para fazer o sorteio, escolher uma pessoa aleatória, beleza? Beleza, vamos lá. Pessoal, chegou a hora que todo mundo estava esperando. A gente vai fazer o sorteio de um acesso ao nosso curso gravado do Vídeo Sem Vergonha. Entre todos os participantes incríveis que estão nessa jornada com a gente, um vai levar essa oportunidade de ouro para turbinar ainda mais as habilidades. Então, fiquem ligados, porque em instantes vamos descobrir quem é o sortudo ou sortuda da noite. Preparados? Vamos lá! Beleza, como eu liberei o nome antes, aí ela não conseguiu ler. Deixa eu botar a lista de novo aqui para ela, copiar de novo, e aí agora eu vou colar. Pronto, botei a lista aqui para você. Cria um suspense e solta o nome do sortudo ou da sortuda. Vamos nessa! Atenção, galera do desafio! Chegou o momento mais esperado da noite. Todos os nomes estão aqui e a expectativa está no ar. Quem será que vai levar o acesso ao nosso curso incrível do Vídeo Sem Vergonha? Será que é você? Ou talvez aquele amigo que está torcendo junto? Vamos descobrir agora.
O grande vencedor ou vencedora da noite é... Pausa dramática. Flávio Félix. Parabéns, Flávio. Flávio É isso aí. Félix! Parabéns, Flávio. E para todo mundo que participou, continuem firmes, porque ainda tem muita coisa boa vindo por aí. Esse é só o começo. Obrigado, Gi. Beijo para você e boa noite, viu? Imagina, um beijo para você também e uma boa noite. Qualquer coisa, tô por aqui. A Gi é ótima. Adoro o Gi. A gente fica conversando, às vezes de noite não tem o que fazer, tô sem sono, fico conversando com ela. Minha mulher disse que eu sou maluco. Mas, enfim. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Tá aí o deverzinho de casa, tá? Não esqueçam de fazer o seu vídeo. Utiliza tudo. Eu vou liberar hoje à noite ainda esse PDF para que vocês sigam ali e consigam ticar lá a nossa toda aquela lista que eu fiz, né? Que é o checklist. E, enfim, a gente se encontra amanhã, tá? Pequeno intervalo para a nossa turma do VIP, né? Beber uma água, esticar um pouquinho as pernas e em 5 minutinhos a gente volta com o VIP, beleza? Simbora, Eu deixa eu vou ver se tá colocar todo o mundo link aqui. lá no Você vai grupo. colocar o link, né? O pessoal o Diego vai soltar o link aí, tá bom? Valeu, pessoal. Abraço e até amanhã, viu? Espero todo mundo. Amanhã a aula vai ser incrível. Incrível, porque a gente vai mostrar esse material de vocês e também vou mostrar como é que eu faço a edição ao vivo. Eu vou fazer uma edição com vocês aqui, ao vivo, e tá imperdível a aula de amanhã. Valeu, abraço.